Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 7, Povos da América Espanhola. Quando os espanhóis chegaram à América, haviam milhares de pessoas vivendo no continente. Essas pessoas, elas estavam organizadas em grandes sociedades e também em comunidades ainda caçadoras e coletoras. Entre essas grandes sociedades, nós vamos estudar três delas. Nós vamos estudar a sociedade maia, a sociedade asteca e a sociedade inca. A primeira sociedade que nós vamos observar aí, estudar, é a sociedade maia, a civilização maia. Segundo os estudiosos, o povo maia teria surgido por volta de 1800 a.C. e ao longo de milhares de anos eles começaram a ocupar territórios na península de Yucatán, no atual sudeste do México. E eles também ocuparam territórios que hoje pertencem a Guatemala, a Belize e a Honduras. Os maias, eles viviam em cidades-estados, governada por chefes políticos com poder hereditário. Eles exerciam funções políticas e religiosas e eram auxiliados por um corpo de funcionários, tá? Principalmente guerreiros e sacerdotes, ok? A agricultura, ela era a principal atividade econômica aí dos maias. A sociedade maia, ela era organizada de maneira hierárquica e estratificada. No topo da pirâmide social estava o governante supremo e abaixo dele estavam os funcionários que auxiliavam no governo, sacerdotes, guerreiros, chefes administrativos, e na base da pirâmide social estavam os camponeses. Os camponeses eram aqueles que trabalhavam na agricultura, tá? As cidades maias, elas eram chamadas de cidades-estados, porque, apesar de terem contato umas com as outras, elas eram cidades independentes. Nós temos aí uma pirâmide maia. Essa pirâmide, ela está localizada no Parque Nacional de Tikal, na Guatemala. E essa região da Guatemala é uma região que guarda muitos vestígios da antiga civilização maia. Quando os europeus chegaram aqui, sob a liderança de Cristóvão Colombo, em 1492, a sociedade maia ela já havia entrado em colapso. Então, segundo os pesquisadores, por fatores climáticos. Então, os europeus eles não tiveram muito contato com os maias. Eles foram descobrindo os vestígios dessa civilização muito tempo depois da sua chegada aqui no continente. A religião maia, ela era politeísta, ou seja, os maias, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses geralmente eram relacionados com as forças da natureza e com o universo. Os maias, eles tornaram-se excelentes conhecedores de matemática e de astronomia e elaboraram, calendários muito precisos. Os maias, eles possuíam um calendário civil e um calendário religioso. Cada calendário, ele tinha aí a sua função dentro da sociedade, tanto para fins civis e religiosos, políticos e religiosos, assim dizendo. O desenvolvimento da matemática é bastante peculiar, porque os maias eles foram os primeiros povos a utilizar o algarismo zero. O zero que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele não faz parte dos algarismos arábicos e nem dos romanos. Eles foram introduzidos aos algarismos arábicos, mas eles foram desenvolvidos pelos maias. A segunda sociedade que nós vamos ver aí
é a sociedade asteca. Conta a tradição que os mexicas, os astecas, eles fundaram a cidade de Tenochtitlan em 1325, numa ilhota no lago Texcoco. Estima-se que no começo do século XVI, a cidade de Tenochtitlan ela tivesse cerca aí de 300 mil habitantes, ou seja, ela era uma cidade muito maior do que muitas cidades da Europa. Os astecas, eles também praticavam agricultura. A agricultura era a principal atividade econômica aí, tanto na cidade de Tenochtitlan, que ficava aí dentro de uma ilhota, num lago, quanto nas outras cidades do Império. Os astecas, eles desenvolveram uma técnica bastante curiosa para praticar a agricultura, chamada de chinampas. Essas eram pequenas ilhotas artificiais feitas com bambus e coberta com terra que ficava flutuando no lago. Eram ilhas flutuantes, na realidade, onde eles praticavam aí a agricultura. Eles cultivavam diversos produtos, principalmente verduras e legumes. Os astecas, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses também da sociedade asteca era relacionada com as forças da natureza, e a guerra ela era uma atividade central para os astecas. Por meio da guerra, eles dominavam outras sociedades e obrigavam essas sociedades a reconhecer a autoridade política e militar do imperador maia e pagar tributos aos maias. Tá? O próximo povo que a gente vai ver aí, e o último deles, é o povo Inca. A sociedade Inca, ela se desenvolveu aí ao longo da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é uma grande cadeia de montanhas que se localiza aí na América do Sul, tá? Ao longo da Cordilheira dos Andes, os incas formavam um poderoso império. Esse império, ele era um império hierarquizado. A sociedade, ela era dominada pelo Spar Inca. O Spar Inca, ele era o governante máximo e estava no topo da pirâmide social. Ele era auxiliado aí para realizar seu governo por vários funcionários, tá? Sumo sacerdote, chefe de Estado-Maior, do exército, governante das províncias. O território dos Incas era dividido em províncias, cada província tinha um governante, e esses governantes prestavam contas do seu governo ao Spar Inca. E por último, na base da pirâmide, estavam os camponeses. A agricultura era a principal atividade econômica, mas eles também praticavam outras atividades. O comércio, por exemplo, era uma atividade bastante comum na sociedade inca. Em função das atividades comerciais, eles desenvolveram um tipo de instrumento contábil chamado de quipo. O quipo é um instrumento composto aí por vários cordões. Geralmente eles eram coloridos, e esses cordões eles recebiam nós para que a contabilidade fosse feita. Cada nó ele tinha um significado. Todas as províncias pagavam tributos ao imperador Inca. Os incas também, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, e dentro da cultura inca, a gente tem aí a construção de cidades sagradas. Machu Picchu, essa que aparece aí na imagem, é uma cidade sagrada. As pessoas não viviam nessa cidade. As pessoas iam nessa cidade em épocas específicas para realizar cultos religiosos, ok? E essa cidade ela é bastante curiosa, ela fica encravada no alto de uma montanha,
a cerca de 2,4 mil metros de altitude. É muito difícil chegar a Machu Picchu. Essa cidade ela só foi descoberta muito tempo depois da chegada dos europeus aqui na América. Nós vamos ver ao longo desse ano letivo ainda que tanto os astecas quanto os incas eles vão ser dominados pelos europeus por meio da guerra, tanto para construir seu grande império colonial, a Espanha ela ordena a conquista desses povos, e a conquista desses povos ocorre por meio da guerra. Isso nós vamos ver mais adiante, ok?